E olha, no último domingo, dia 9, aconteceu a primeira prova do Enem. Estou aqui do lado da professora Ana Letícia, da SEDUC, para a gente comentar hoje sobre a prova de redação, sobre o tema da redação, que tem sido debate nas redes sociais e tem sido muito comentado também entre os estudantes. Professora Ana Letícia, bom dia. Prazerzão de ter aqui no programa hoje. Bom dia, Ciane. Bom dia, pessoal de casa. Igualmente, é um prazer estar aqui, principalmente para falar de um tema que está em alta, né? Que é a redação do Enem. A redação do Enem. E olha, tem mais, viu? Porque a gente trouxe também a Ana Letícia aqui. A gente comentou no programa Pós-Enem, que foi exibido até aqui pela TV Amigo Norte, no próprio domingo. O programa se repete no próximo domingo, dia 16, também comentando questões, tudo que aconteceu no Enem, né? Porque assim, diante das revisões e das inúmeras ações que foram desenvolvidas ao longo do ano letivo pela SEDUC, professora Ana Letícia está de parabéns porque cravou o tema da redação. Aluno SEDUC que não perdeu as revisões já estava preparado, porque você foi lá e disse, olha, o tema da redação pode ser esse. Fiquei impressionada, professora. Exatamente. Inclusive, ainda no primeiro semestre, porque essa aula que eu ministrei, que eu disse que o tema talvez fosse sobre envelhecimento, foi em junho. Ou seja, ainda no primeiro semestre eu orientei os alunos sobre a possibilidade, falei um pouco com eles sobre a perspectiva desse tema, como poderia cair na prova, o que eles poderiam falar e, coincidência ou não, realmente estava lá da mesma forma que eu orientei. Eu não falei sobre o etarismo, não, eu falei sobre o envelhecimento mesmo. De uma forma mais abrangente. Mais abrangente. E era exatamente o que a prova pedia. E aqui a gente mostra, viu? A gente não só fala, não. A gente acabou de dizer que a professora cravou o tema, a gente tem um vídeo para comprovar esse momento. Rodou. E aí, eu trouxe 4 temas para vocês treinarem até o Enem. Por quê? Que eu trouxe esses 4 temas em específico. Porque são temas pertinentes, passíveis de cair na prova. E anotem, viu? Porque pode ser que um deles esteja lá no final do ano. O primeiro tema seria o desafio do envelhecimento da população brasileira. É uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade, porque a nossa população está cada vez envelhecendo e menos crianças estão nascendo. Hoje em dia, nós temos casais que nem sequer querem ter filhos. Ou seja... Vocês viram, né? Ela cravou realmente. Esse vídeo foi quando, professora? Em junho. Em junho desse ano. Olha isso, gente. Lá no primeiro semestre ainda, a professora Ana Letícia já trouxe o tema da redação para os alunos, porque aproveitaram aí a redação, as revisões, né? Professora, eu sei que vocês têm uma longa experiência com o Enem, são professores gabaritados, que já têm essa experiência com a prova, mas o que te trouxe, né? O que fez você cravar o tema, né? Pensar lá em junho que o tema seria esse? Primeiro, a questão da análise, né? Como eu gosto de dizer, inclusive, eu reforçava muito em todas as minhas aulas, principalmente de revisão, que não era para tentar adivinhar o tema. Consequentemente, eu fui lá e acertei o tema. Mas foi um mapeamento, uma análise de como o Enem tem se comportado nos últimos 4 anos. E ao observar esses últimos 4 anos, a gente percebe que o Enem ele tem se mantido dentro de uma ideia, que é ou minorias, ou cidadania, ou cultura. Então, quando a gente fala do envelhecimento, a gente está falando da cidadania, a gente está falando de uma minoria que, né, no futuro não será mais uma minoria. Então, esse mapeamento fez com que eu trouxesse esse tema que poderia estar na prova e que esteve. Né? E junto com esse eu apresentei outros 3 temas que eram passíveis de estar também, porque eram exatamente apostas que a gente vinha colocando ao longo do ano. Entendi. Esse vídeo da professora Ana Letícia vem viralizando na internet e foi parar, inclusive, também nas redes sociais do nosso secretário, Washington Bandeira, que é outra pessoa super entusiasmada com a educação. Quando se fala de Enem, os olhos do nosso secretário brilham, é impressionante. Ele é muito entusiasmado, muito empolgado com tudo que vem acontecendo na secretaria. É mentor de muita coisa e coordena essa equipe muito bem. Vamos acompanhar quando o secretário também gravou um vídeo já falando sobre a redação? Rodou.
Olha que excelente notícia. O tema da redação do Enem 2025, prova realizada hoje, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, foi trabalhado nas nossas revisões do Pré-ENEM Seduc e também nas nossas aulas do Laboratório de Redação, nossa ação específica de preparação dos estudantes das escolas públicas da rede estadual para a prova de redação do Enem. Veja aí o vídeo em que a professora mentora do Laboratório de Redação, Ana Letícia, professora da rede estadual, fala justamente sobre esse tema, o desafio do envelhecimento da população brasileira. Anotem, viu? Porque pode ser que um deles esteja lá no final do ano. O primeiro tema... Viu só? seria... Até o secretário foi lá e disse, nossa, professora cravou, Nayana. Professora Ana Letícia, de parabéns, viu, Nayana? Olha, eu tô aqui entusiasmada demais com a professora Ana Letícia, porque só quem tem um filho que estuda para o Enem, ou quem é um jovem que se prepara para esse momento durante, muitas vezes, todo o ensino médio e no terceiro ano de maneira mais intensiva, sabe a agonia que é o tema dessa abençoada redação. E eu queria perguntar para a professora, primeiro, claro, parabenizá-la. Dá um gosto, sabe, professora, de lhe ver aqui no Revista, dá um prazer de saber que a nossa educação tem profissionais como você, comprometidos, atuantes, sérios. Como eu fico feliz, porque eu sei que através do seu trabalho muitos destinos serão mudados. Quantas redações foram certeiras por conta do que você preparou, do que você ensinou, entre outros profissionais. E aí serão novos profissionais lançados no mercado, se destacando, mudando de realidade, como as pessoas que estão lá no sul do estado, ou no norte do estado, ou no nordeste do estado, enfim. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, você acredita, professora, que esse tema pegou muitos jovens de surpresa? Porque a gente tem aí, tá falando de uma população de jovens do Brasil inteiro que fazem a prova. Ou você acha que foi um tema previsível? Lá em casa, a minha filha disse, mamãe, ainda bem que eu já passei ano passado. Porque esse tema não foi abordado em lugar nenhum. Foi, filha, foi abordado no Piauí por uma professora dessas assim, sabe? 10 anos de boa. O que você diz, professora? Foi uma surpresa? Foi uma surpresa para muitos, né? Muitos alunos, inclusive, em reportagem, disseram que não esperavam esse tema. E, de fato, a aposta de muita gente era evasão escolar, meio ambiente por causa da COP30. Só que, desde o início do ano, vinha se comentando sobre essa questão do envelhecimento da população. E foi até algo que eu destaquei em muitas das minhas revisões com os alunos da Seduc, que o Enem, quando ele vai escolher o tema da redação, geralmente eles pegam temas que estão ou estiveram na mídia. E o envelhecimento ele esteve na mídia, porque saiu pesquisas recentes que até 2030 a população de idosos será superior à de jovens. Então, era algo que era previsível, entre aspas, mas não era esperado. Então, muitos alunos passaram por cima e deixaram um pouquinho ali de lado, acreditando que poderia ser outros temas. Olha, professora, eu conversei com alguns alunos e acabei recebendo também muitas mensagens no direct de muitos alunos Seduc, que a gente acaba acompanhando nesse Piauí afora, através das viagens que fizemos através das revisões do Pré-ENEM Seduc na estrada. Eu observei que a maioria, pelo menos que falou comigo, gostou muito do tema, né? Acharam que se deram bem, acharam um tema mais fácil de discorrer diante do tema do ano passado, que foi um tema mais restrito, digamos assim, né? Para os alunos, para quem está naquela dúvida, será que eu me dei bem? Ou para quem não achou que o tema estava tão fácil ali, o que faltou? Acredito que muitos alunos, a maior dificuldade pode ter sido na questão de repertório. Porque o que a gente poderia ter de repertório em um tema como esse? Nossa, como o tema ele se torna um tema amplo, porque nós estamos falando do envelhecimento da população, não é tão específico, sabe? Não é sobre necessariamente o etarismo, não é sobre a economia, mas é sobre tudo isso, certo? Então, o que o Enem esperava que os alunos falassem sobre como está previsto que aconteça esse envelhecimento. A nossa sociedade ela está preparada ou ela precisa se preparar? Quais políticas a gente precisa acionar para se preparar para esse envelhecimento? Ou o que a gente pode fazer para tornar a vida dos nossos idosos ainda mais agradável quando eles estiverem na idade de 65 mais? E, consequentemente, falar também um pouco sobre o etarismo. Então, quando a gente fala de repertórios, alguns repertórios que poderiam ser utilizados e que não eram tão óbvios, mas que quem lembrasse se daria muito bem,
seria o filme Up Altas Aventuras, um filme infantil, inclusive uma animação, mas que a gente vê um idoso com uma criança, e é um idoso que ele chegou num período da vida em que ele não tem mais nenhuma perspectiva, e ele encontra na criança, na juventude, no acompanhar uma criança, um motivo para continuar vivendo. Então, Up poderia ter sido citado. Um outro filme que seria interessante seria O Senhor Estagiário, com Robert De Niro, que é um filme onde a gente vê um senhor de idade tentando se recolocar no mercado de trabalho e encontrando vários empecilhos, principalmente devido à tecnologia. Então, seriam repertórios que poderiam ser utilizados. E eu lembro que nas suas revisões você trouxe muito isso, né? De repertório para serem usados, repertório de séries, filmes, jornais, algum programa de TV. Sim, sim. Todas as revisões, ou a maioria delas, eu sempre procuro repertório para os alunos, principalmente repertórios que saíssem do que a gente chama de repertórios de bolsos, para que eles tivessem uma bagagem maior, sabe? Para se preparar de uma outra forma. Por quê? O Enem, quando você cita o repertório de bolso, você precisa aprofundar. E muitas vezes eles estavam citando o repertório de bolso e não estava tendo o aprofundamento necessário porque eles não leram de fato aquele repertório que eles estavam citando ou não viram de fato. Então eu trouxe coisas mais atuais que já fazem parte do cotidiano deles de alguma forma, incentivando que eles lessem, assistissem, para poder ter um repertório bem legitimado dentro da prova. Olha, professora, eu não tenho dúvida que o aluno Sedu, que é um aluno que estava preparado para essa redação, para a prova do Enem também, diante de tantas revisões, desse intensivão aí, então eu tenho certeza que na grande maioria eles gostaram e a gente vai ter sim um resultado positivo. Eu estou muito positiva que o Mil vem. Eu dessa também. vez. Você também está muito positiva? Estou acreditando que o Mil dessa vez sai. Tá vendo? Eu também estou muito positiva, vamos torcer. E já falando sobre isso, a gente tem um depoimento de um aluno que falou justamente isso, se ele gostou ou se ele não gostou do tema da redação. Vamos acompanhar. Bom, o tema da redação do Enem esse ano realmente foi um pouco desafiador, mas foi um tema bastante curioso, assim, realmente a gente não esperava cair esse tipo de tema, né? Mas foi um tema bastante importante, é um assunto bastante importante também, mas que eu consegui desenvolver particularmente, apesar de ter tido um pouco de dificuldade, mas foi um tema bem tranquilo e eu acredito que deu para fazer uma boa redação. E é isso, é um tema que permite você criar, você fazer, você ter mais repertório. Esse é um tema bem abrangente, né, professora? Exatamente. É um tema que, como eu falei, dava para você identificar muitas coisas, né? Não, é interessante que entraram em contato comigo, uma pessoa conhecida, ele disse assim, olha, eu acho que eu não me saí tão bem na redação porque eu falei só sobre a aposentadoria. E não era falar só sobre a aposentadoria, mas também poderia citar isso porque falava da economia em si. O que a gente ouviu muito no início do ano era exatamente sobre essa questão do colapso do INSS, que inclusive todo ano o pessoal fala que o INSS vai colapsar. E aí era algo que poderia sim ser citado, mas poderia se falar de outras coisas, né? Tanto é que um dos textos motivadores que nós tivemos lá na redação era uma plaquinha que o pessoal pede a reformulação da placa dos idosos, né? Que é uma pessoa com uma bengala, curvado. Porque hoje a gente vê que a perspectiva de quem tem 65 mais são pessoas ativas. Sim, vem mudando isso na sociedade, né? Diante da qualidade de vida, dos exercícios físicos, a melhoria da saúde. É muito isso mesmo, professora. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, junto com toda a turma da Sedu, que realmente é um trabalho muito competente, incrível. Um trabalho que o professor e os coordenadores, todo mundo pega na mão do aluno até na hora ali da prova. Então, muito lindo ver tudo isso acontecendo, esse incentivo que vocês dão e o gosto que vocês trazem nas revisões, né? Que vocês fazem isso com muito amor. Exatamente. E eu até defendi a bandeira da Seduc em determinado comentário na rede social, porque uma pessoa disse, a minha filha fez um cursinho particular dos melhores, talvez se saiu bem, mas talvez quem estava na escola pública não. E eu disse, não, a escola pública está tendo incentivo suficiente. Inclusive, a escola pública adivinhou o tema, acertou o tema, cravou o tema. Então, os nossos alunos estavam preparados para concorrer de igual para igual com qualquer aluno de escola particular.
Ah, eu não tenho dúvidas, viu? Eu não tenho dúvidas mesmo, com certeza. Parabéns para toda a equipe SEDUC, nosso secretário, Washington Bandeira, que é um grande entusiasmado com tudo isso que vem acontecendo. Desde as revisões, programa Quiz Enem, tivemos laboratórios de redação, que ajudou muito, acredito, também nas redações. Então, foram muitas ações ao longo desse ano letivo a favor da inclusão universitária. Parabéns e obrigada, tá bom, professora? A gente volta a se encontrar logo em breve, que ainda tem dia 16, ainda tem revisões, tem muita coisa e ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. É isso, Nayana.